Olá a todos, sejam muito bem-vindos, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Este é o projeto Evangelho à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em que nós fazemos uma pequena reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Antes disso, vamos tranquilizar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, deixar que nos tomemos por sentimentos de paz e de serenidade e nesta sintonia de amor nos ligar ao plano espiritual, aos nossos benfeitores, sempre prontos para nos amparar. Junto com eles, elevamos os nossos pensamentos até Jesus, Mestre amado, agradecendo pelos amorosos exemplos de seu Evangelho. Este Evangelho que hoje temos a oportunidade de ouvir, separados fisicamente, porém unidos em coração, na certeza da sua presença. De mãos dadas com Jesus, elevamos os nossos pensamentos até Deus, Pai de amor, infinita bondade. Vamos agradecer a oportunidade da vida, a bênção da reencarnação e pedir por força para que possamos fazer de nosso tempo aqui um tempo útil ao nosso aprimoramento moral. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho de hoje está no final do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e obtereis. Mais especificamente nas instruções que nos trazem os espíritos de Monod e Santo Agostinho, dos itens 22 e 23. Modo de orar e ventura da prece. Então, o convite da espiritualidade hoje é para que nós pensemos a respeito do modo com que fazemos as nossas orações diárias, destacando que a prece que verdadeiramente nos liga a Deus, que abre um campo propício para que seus mensageiros se aproximem de nós, nos tragam um conforto espiritual, a mensagem de esperança, nos ouçam, é aquela prece em que nós revelamos os nossos sentimentos mais profundos através das nossas próprias palavras. Porque são somente essas palavras, as nossas, as que revelam com exatidão aquilo que se passa dentro de nossos corações e em nossos pensamentos mais íntimos. Então nós percebemos que aquelas preces que muitos de nós fazíamos no passado, com palavras decoradas, não é mais a que nós devemos fazer, já que esses termos decorados, muitas vezes ditos mecanicamente, quase como o cumprimento de uma obrigação, escondem aquilo que se passa verdadeiramente em nossos corações, não permitindo que nós criemos uma conexão profunda com a espiritualidade, que é o que nós buscamos através das nossas orações. Vamos nos lembrar que Jesus, quando nos ensinou a orar, nos dizia que nós não fizéssemos isso em praças públicas, na frente das pessoas para sermos vistos, mas que nos recolhêssemos dentro de nossos quartos, no íntimo de nossos aposentos de portas fechadas. Mais do que nos indicar um lugar adequado, um lugar ideal para que nós fizéssemos as nossas orações, já que local não há, porque nós podemos rezar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, Jesus aqui nos falava de uma atitude, desse voltar-se a si mesmo e buscarmos na intimidade de nossos corações aquilo que verdadeiramente se passa conosco naquele momento. Nos lembremos que Jesus nos mostrou que Deus não é o Senhor dos exércitos, um Deus para ser temido. Ele é, antes de tudo, um Pai amoroso e um verdadeiro confidente. Então vamos fazer da prece esse momento de confidência em que nós nos revelamos verdadeiramente a Deus, com todo o nosso ser, com toda a nossa verdade, sem máscaras e sem encenações. E daí nós podemos aproveitar esse momento da prece para reconhecermos tudo aquilo que já recebemos de Deus até aquele momento.
Vamos de dia agradecer pela noite que se passou, porque nós fomos protegidos, amparados pelo plano espiritual, que nos trouxe força e perseverança durante o sono. E também à noite vamos agradecer pelo dia que finda, sempre uma oportunidade preciosa concedida por Deus em nossas caminhadas. Vamos também fazer da prece um exercício de humildade, reconhecendo o quanto nós ainda somos pequenos diante da criação divina, o quanto precisamos avançar e o quanto ainda erramos por nosso orgulho, por nosso egoísmo ou porque nós nos afastamos da caridade. E vamos aproveitar então, já que Deus é um Pai tão misericordioso, que sempre nos concede a oportunidade de nos redimirmos, aproveitar para fazer da prece, além do reconhecimento dessa nossa falha, um momento para pedirmos perdão pelos nossos erros, por aquilo que ainda fazemos longe da lei de amor. Mais do que um exercício de humildade, quando nós passamos a reconhecer as nossas falhas, nós estamos dando o primeiro passo para a transformação daquele padrão que precisa ser modificado dentro de nós. E lógico, a prece também é um momento em que nós podemos pedir, levar a Deus as nossas necessidades, as nossas aflições. Mas aqui vale a ressalva de que nós precisamos pedir com sabedoria por aquilo de que verdadeiramente precisamos. Não adianta, por exemplo, que nós peçamos a Deus para pura e simplesmente nos livrar de qualquer dificuldade, de qualquer problema, já que nós sabemos que é perante os desafios que nossos espíritos se fortalecem. Então, todas aquelas dificuldades que nós temos em nossas caminhadas acabam sendo grandes professores trazidos pela misericórdia divina para o nosso aprimoramento. E daí, tal como um pai amoroso que não permite que o filho falte à escola, porque sabe que a aula é muito importante para a compreensão da matéria, Deus também não permite que nós nos afastemos de todas as provações que são necessárias para o amadurecimento de nossos espíritos. Muitos de nós poderiam pensar que é inútil pedir, já que não se sentem atendidos ou ouvidos pelo plano espiritual, mas talvez o grande problema ainda seja que nós não estamos sabendo pedir com essa parcimônia, com essa sabedoria de que nos fala o Evangelho. Nós normalmente pedimos por facilidades, por riquezas, e nos esquecemos de pedir pelos verdadeiros tesouros para as nossas almas, que são aqueles que o tempo e o desencarne não corroem, que são os valores morais que, uma vez adquiridos, ninguém pode tirar de nós. Peçamos então para sermos pessoas melhores, mais caridosas, mais bondosas, mais misericordiosas, e daí nós certamente veremos e sentiremos o grande amor com que Deus nos cobrirá. Santo Agostinho nos diz, nesta passagem do Evangelho, que nós ainda não conseguimos compreender o grande bem que a prece pode fazer em nossas vidas. Avancemos então por esse caminho, fazendo da prece espontânea e sincera um hábito diário em nossas vidas e nos preparemos para receber este grande bálsamo de amor e de luz que aplaca toda dor e toda aflição. Nós talvez não tenhamos palavras no meio material para descrever a plenitude daquilo que nós podemos acessar e absorver através das nossas orações, já que, em verdade, nós ainda não conseguimos assimilar a grandeza da misericórdia divina. Mas, certamente, através da prece sincera, nós podemos sentir, talvez quase que tocar, aquilo que nós ainda não podemos compreender, que é essa fonte de luz inesgotável, de amor incondicional, que vem de Deus até nós, ao mesmo tempo que nos conduz até Ele. E é a Ele, então, que nós, neste momento,
elevamos novamente os nossos pensamentos, agradecendo pelo aprendizado junto a Jesus, que sempre nos chama para que retomemos o caminho do bem. Agradecemos novamente pela oportunidade de estarmos juntos, por este Evangelho e por este dia. Que assim seja, graças a Deus.